Seguimos então, senhoras e senhores, agora com o painel de número 6, que traz um tema essencial para o futuro da agricultura: as tecnologias inovadoras aplicadas à agricultura digital. Este painel reúne especialistas que irão apresentar as mais recentes soluções tecnológicas que transformam o campo, otimizando recursos e aumentando a produtividade com sustentabilidade. Antes de convidar o moderador, gostaria de reforçar o nosso agradecimento especial aos patrocinadores que tornam este evento possível. Patrocínio Diamante, Stara. Patrocínio Ouro, New Holland, Massey Ferguson, PTX, Roche, Case, Senar. Patrocínio Prata, Coprel Telecom, Embaixada dos Países Baixos no Brasil. Patrocínio Bronze, SLC Máquinas, John Deere, Sicredi e demais apoiadores. E agora é hora de chamar ao palco o moderador deste painel, o engenheiro Márcio Albuquerque Moreira da Silva, CEO da Falker e presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, a ASBRAP. Engenheiro e mestre, Márcio é uma liderança reconhecida no setor, presidindo a ASBRAP e contribuindo com as políticas de inovação em agricultura digital no Brasil. Márcio, seja muito bem-vindo. O palco é seu para conduzir este painel. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer e uma honra estar compartilhando esse palco com tantas figuras ilustres. E falaram muito em cada um fazer a sua parte, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está participando desse evento, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, está fazendo a sua parte. Eu começo convidando para compor esse painel o Cristiano Paimbus, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Stara. O Cristiano é graduado em Computação, com MBA e pós-MBA em Inteligência Empresarial, e atua há 21 anos na empresa, coordenando a Engenharia de Produto e TI. Bem-vindo, Cristiano. Convido também o Diego Lopes, engenheiro mecânico, mestre em Agricultura de Precisão pelo FSM, gerente comercial da AGCO e com especialização em Marketing, Vendas e Gestão Empresarial. Na sequência, convido a Gabriele Carvalho de Souza, engenheira agrícola formada pela Universidade Federal de Lavras, especialista em marketing tático de produto da CNH Case, com experiência em agricultura de precisão, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Convido também para compor o palco a Maria Tereza Rezende Silva, especialista em agricultura de precisão na New Holland, com experiência em culturas de cana-de-açúcar e grãos focados em tecnologias de precisão e manutenção automotiva. Bem-vinda. Para completar, convido a Ayrton Polon, coordenador comercial da Roy Technology, mestre em agricultura de precisão e gerente de projetos. Ele estava aqui, daqui a pouquinho nos junta ao palco. Para começarmos, o primeiro... Bem-vindo, Ayrton. Tranquilo. Começamos, então, com o Cristiano. O palco é teu. Muito bom dia a todos. Prazerzaço estar aqui nesse palco, um desafio também com todos esses líderes aqui tecnológicos. Parabéns, Telmo, pela liderança. O senhor é um exemplo para nós, largamente citado nesse palco. Então, parabéns, professor Teodora, professor Lúcio. Tá aqui é um desafio grande para falar para vocês de tecnologia. O pointer está aqui, né? E vai ser, Márcio, um desafio também responder 3 perguntas que começou já nos anteriores. Primeiro, o seu Arnes. Seu Arnes, acho que o Chico da Agricer precisa visitar o senhor lá. Nós já estamos com o PV há um tempo que a gente apresentou aqui nesse palco, né? Então, cadê o Chico? Se vira lá, Chico, vai fazer essa venda aí. Segundo, o seu Antônio da Luz nos xingou aqui que a máquina Stara é cara. Vou ter que provar para ele que ela não é cara. Agora vai ter um desafio grande aqui também, né?
E o terceiro, que a gente não pode fazer computação e tecnologia mais no Brasil, que o Christian comentou antes, e nós vamos ter que provar que isso também não é verdade. Então vai ser um desafio bravo aqui, então, mas vamos lá. Bom, o tema que a gente trouxe aqui é um tema bastante interessante. Na última pessoa a gente deu um spoiler dele, que é o EcoSpray, uma tecnologia desenvolvida aqui nos Alpes de Nometok, para o mundo. E nós vamos mostrar alguns dados dessa jornada. Quem nunca viu uma lavoura com essa praga, com a buva? Se eu fosse o Elon Musk está investindo bilhões, Thelmo, para tentar popular Marte. Leva um saco de buva, larga lá em Marte e vamos ver se não nasce essa praga aí, né? Isso aí Deus o livre, isso aí ninguém mata, né? Já vi buva até em asfalto, imagina lá em Marte. O caruru, quem nunca viu? E quem não viu já, uma área com amargoso. Então, a Stara, ela teve uma visão. E a visão que ela teve é, nós precisamos botar visão no pulverizador. O pulverizador, a partir de agora, vai ter que ver. E aí nós, como óbvio, colocamos o quê? Visão computacional nessa máquina. E aqui um pouquinho da jornada desses 7 anos. Foram 12 protótipos que nós desenvolvemos, foram 78 engenheiros. E uma curiosidade, hoje a Stara tem 300 engenheiros na área de desenvolvimento de produto, Thelmo. E 50% deles são engenheiros de software e eletrônica. Então, nós já estamos quase que invertendo a nossa engenharia, quase mais com software e eletrônica devido a toda essa tecnologia embarcada. Outro grande desafio, foi o peso. Essa tecnologia na barra de um pulverizador com 36 metros, só para vocês terem uma noção, a cada quilo, Chico, tu está aí, Chico, a cada quilo que a gente coloca na ponta da barra, no centro do quadro, são 18 quilos de efeito. A primeira tecnologia que nós desenvolvemos adicionava 300 quilos na barra. Olha o desafio para os engenheiros que estão ali do lado. Nós tivemos que fazer 4 modelos de barra para conseguir suportar e reduzir o peso dessa tecnologia. Geramos patentes, mas olha esse número que bacana. Nesses 12 protótipos, só de água, nós economizamos 3,5 milhões de litros de água nos protótipos, só fazendo testes, Teodora. Água é um recurso muito importante, mas a água também envolve muita logística, muita gente envolvida, máquina parada para abastecer, e isso tudo, essa tecnologia ajuda e muito. Quais eram as expectativas dela? Primeiro, no Brasil, para se dar certo, nós precisávamos fazer, Thelmo, verde sobre verde. O pulverizador tinha que identificar a erva daninha no meio da cultura. Responsabilidade ambiental, controle e, principalmente, né, aquela foto da buva, deixar essas buvas menos resistentes. Essa tecnologia permite, né, seu Gilson, nós botar uma pancada em cima dela e resolver o problema. Boa parte dessas resistências está, talvez, na má aplicação ou nas doses, né, que essa tecnologia permite você aumentar. E é óbvio uma solução de fábrica. O agricultor quer, que foi um pouco que o Antônio falou aqui, serviços, ele quer a solução de um lugar. Um telefone para ligar, uma empresa para falar, e essa foi a tecnologia que a gente buscou de forma integrada. Com isso, 2017, fomos até a Robert Bosch, em Stuttgart, conversamos com eles e fizemos um convite. Vamos desenvolver essa tecnologia. Chamamos a BASF para trazer o conhecimento agronômico. E essas 3 empresas se uniram, gente, para criar a tecnologia do EcoSpray. A BASF e a Bosch criaram uma joint venture chamada One, e a Stara é a primeira indústria do mundo a ter um produto comercial dessa parceria, que é aquele pulverizador que está ali em cima na saída do almoço. Então, está aí a visão. Botamos câmeras, essas câmeras têm a capacidade de processar 15 fotos por segundo, ela toma a decisão em 66 milissegundos e ela é equipada com LEDs infravermelho, que é esse cara aqui. Então, o LED está ali para aplicação noturna e também para diurna. A gente identificou nos testes que precisava luz mesmo de dia, por causa da sombra que a planta cria, às vezes, na erva daninha. Então, a máquina também, os flashes que ela emite, também é para de dia. E aqui, um pouco do truque, né? A câmera está posicionada num ângulo para dar tempo de processar e a máquina identificar e executar. E um sensor para dizer se a barra está no alvo ou não, e se ela não tiver, ela liga a pulverização para garantir que não vai deixar de aplicar.
Então, botamos óleos, 37 óleos. Se vocês contarem naquela máquina, vocês vão ver 37 câmeras de alta velocidade. Cada câmera tem o poder de processamento de uma NVIDIA lá dentro, para vocês terem uma noção. Essa máquina tira 555 fotos por segundo, ou seja, 555 visões. Aqui está, Telmo, a visão do Steve Phillips, que nós precisamos aumentar a resolução da informação. Imaginem, pessoal, 555 informações por segundo a máquina consegue. Então, a câmera, ela consegue, via software de inteligência artificial que roda dentro da máquina, identificar morfologia. Ela sabe aonde está a erva daninha e ela sabe onde está, seu Arnes, o soja, o milho, o algodão, e automaticamente calcula a trajetória da máquina até o bico, para que o bico ligue exatamente em cima da erva daninha. Aqui é uma imagem reduzida 15 vezes no algodão, onde a máquina está identificando onde está a cultura e aonde está a erva daninha. Aqui no caso do milho, mesmo caso, ela identificando 15 vezes mais, só para vocês poderem ver, porque se a gente botasse na velocidade real, vocês não iam conseguir quase notar as ervas daninhas passando aqui na tela. E criamos, então, padrões de tamanho para facilitar para o agricultor. Aquele agricultor que quer controlar, né, uma área de planta maior, né, uma infestação de ervas daninhas maiores ou menores, ele pode selecionar pelo topper, num menu, e ele diz, não, eu quero economizar mais. Não, eu quero entre a economia e a eficiência para mim pegar ervas menores. E eu quero pegar grandes manchas. Então ele opta no topper isso e a máquina já se autocalibra. Aqui uma imagem dessa semana, lá do Mato Grosso. Quase vocês não conseguiram identificar a planta ali. A máquina está vindo e vai fazer a aplicação. Essa plantinha que está, papel hidrossensível, ela tem menos de 3 centímetros quadrados. A câmera consegue identificar com a máquina andando a 20 km por hora, que é a velocidade que a máquina está movendo, e identificar aquela plantinha ali, ó, 3 centímetros quadrados. Óbvio que essa tecnologia também funciona muito bem no verde sobre marrom, né, que é o pré-plantio, dessecação, mas o alvo está aqui, no verde sobre verde. Esse é o grande diferencial dessa tecnologia. E um grande desafio, que é cruzar em ângulo a máquina. Essa é uma das poucas máquinas do mundo, pessoal, que consegue trabalhar em ângulo perante a cultura. A maioria dessas tecnologias, hoje, você tem que andar no mesmo sentido da cultura para a câmera conseguir saber o que é cultura e o que é erva daninha. Isso que foi um desafio tecnológico gigante para nós, a nível de processamento. Então, resolvemos os olhos, a máquina começou a enxergar, precisávamos resolver o processamento. É muito processamento de informação. Tivemos que criar um novo topper, que é o topper 6500, que está no nosso stand lá. Esse cara aqui tem 2.000 vezes mais processamento, Telmo, e barramento que o topper 5500, para conseguir dar conta de todas essas câmeras. Ele tem 2 portas Ethernet, que é a mesma porta que vocês conectam o cabo de rede do computador de vocês. Então, para quê? Poder gerar dados em tempo real. Esse topper consegue mostrar em tempo real, Telmo, georreferenciado cada erva daninha que a máquina encontrou. Então, essa imagem é a imagem das ervas daninhas em tempo real. Para quem conhece de computação, respondendo então para o Christian, isso aqui é bastante computação por baixo da máquina. Então, resolvemos o computador, processamento, e aí fomos para o terceiro, que é um pilar muito importante da inteligência artificial, que é a Starlink, né? Então, a Stara foi em busca da Starlink, e agora, no nosso aniversário dos 65 anos, a Stara anunciou, né, um trabalho em conjunto com a Starlink para equipar suas máquinas com internet de banda larga. Com isso, nós resolvemos uma equação da inteligência artificial, que é mais dados, vamos melhorar os algoritmos, melhorar o serviço e vamos aumentar a eficiência da máquina. Essa máquina vai começar a autoaprender, machine learning, que se chama isso, reportando para um banco de dados, devolvendo para a máquina, e a partir daquele momento a máquina aprendeu que aquilo ali é uma erva daninha nova. É uma nova morfologia, ela vai ter que também atuar para aumentar a eficiência. Bom, resolvemos então esses 3 passos, e aqui para vocês alguns dados econômicos. Em 2.000 hectares, uma área de algodão, controlando o amargoso,
Aqui está mais ou menos a imagem na tela. Olha a economia de água. 123 mil litros de água e uma economia de 91%. Então, agora eu pergunto para o Antônio da Luz, não sei se está na plateia, é caro ou barato a máquina, Antônio? Não está mais, né? Saiu? Foi embora? Tá bom, mas alguém vai responder isso, então. Tá barato, né, Jus? Aqui um outro exemplo do verde sobre verde, pessoal. Muito importante no soja, controlando milho voluntário. Aqui está a imagem da tela, da lavoura. Vejam que a economia foi para 30%. Isso aqui é uma coisa muito importante, que talvez foi um erro nosso, Telmo, lá atrás, na agricultura de precisão, não falar também o outro lado, né? O pessoal, mas dá economia de 90%, 80%. Às vezes não, depende muito da gestão, do nível de infestação, o nível de controle que o agricultor quer fazer nessa lavoura. Então, às vezes vai dar 30% de economia. É uma boa economia? É. Mas também pegamos lavoura de verde sobre verde, com amargoso e pé de galinha, que obtivemos aí 83% de economia. Então, também depende muito a gestão e o manejo que o agricultor quer fazer. Isso aqui é um sonho, né, gente? Poder entrar com um pulverizador e só aplicar aonde realmente precisa o herbicida. Então, além disso, trabalhar 20 km por hora, de noite, essa máquina aqui é linda de noite, a quantidade de luzes que ela emite. E agora com vocês, um pouquinho do Seu Arnes, isso aqui também é agricultura regenerativa. Aplicar menos em cima da planta, menos estresse. Isso aqui é música até para nós explorar. Parabéns, seu Justo, pela visão. APR, agricultura de precisão regenerativa. Está aqui mais um grande produto para equipar a nossa agricultura regenerativa. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigado, Cristiano. Passo a palavra, então, para o Diego Lopes, da AGCO, para fazer sua apresentação. Pessoal, bom dia. É sempre um privilégio, né, subir nesse palco, junto com todos esses nomes. Aí a gente está muito grato, tá, Teodora? E toda a organização por essa oportunidade. E a gente tem uma missão aqui, como a GCO. A GCO já é um grupo que vocês conhecem há um tempo, que é mostrar uma nova marca de tecnologia, uma nova empresa, na verdade, que a gente traz para a nossa comunidade. Tá? E foi um investimento grande,
tá? A ACO fez um investimento de 2 bilhões de dólares, tá? Para criar essa empresa. E esse investimento é para a nossa sociedade, pessoal. Esse investimento não é só para o acionista, não é só para o dono da concessionária, é para o produtor, né? É para o estudante, tá? Para todos nós fazermos uma agricultura mais sustentável, né? Com mais rentabilidade. Tem que ter lucratividade? Tem, sobrar na última linha. Mas a gente precisa garantir a sustentabilidade, né, do mundo, né? Tanto foi dito já, eu não vou chover no molhado. E há uma missão trazer isso para essa comunidade aqui e esse congresso. E vendo todas essas apresentações, né, me vem à mente uma história de quando eu entrei na GCO, lá em 2010, e a gente fez uma pesquisa. Eu dei um pouco de spoiler ontem no mini treinamento que a gente fez, mas lá em 2010 a gente fez uma pesquisa a nível global com alguns produtores, onde a gente chegou para eles e perguntou o que vem na sua cabeça quando você olha para uma marca da GCO. E a gente ouviu muitas coisas boas, muitas coisas mesmo, né? Confiabilidade, sustentabilidade, baixa manutenção, baixo consumo. Só que a gente gostaria de ter ouvido naquela época uma marca mais tecnológica, né? E o engraçado é que naquela época a gente já tinha a missão ali e a visão de ser o maior provedor de tecnologia de ponta para o produtor que alimenta o mundo. Então, naquele momento, a gente tinha que tomar uma decisão, né? Se a gente realmente se estruturava para ser referência em tecnologia, ou se a gente continuava com todos aqueles outros atributos que eram bons também, mas o que a sociedade precisava era de tecnologia. E não é tecnologia por ter tecnologia. É tecnologia por otimizar tempo, otimizar insumo, ganhar em produtividade, liberar, às vezes, o produtor para fazer outras coisas que ele também tem que fazer no dia a dia, porque ele é um ser humano, né? Então, de lá para cá, pessoal, a ACO veio investindo, nesses últimos 20 anos, muito forte em tecnologia. Então, foram várias aquisições, né, de empresas de tecnologia, e a mais recente delas, vocês conhecem muito bem, que foi a parte agrícola da Trimble. Então, toda a parte agrícola da Trimble, ela vem para dentro da GCO, né, nesse investimento de 2 bilhões. E a gente, pessoal, com um portfólio que a Trimble traz para a GCO, e tudo que a GCO já tinha adquirido ao longo desses anos, a gente acabou tendo o título da maior agtech do mundo para a frota mista. Então, hoje, essa empresa que se chama PTx, que é uma empresa que a gente nomeou como PTx, ela é a maior agtech do mundo para frota mista. E o que é frota mista? Independente da marca que o produtor tem ali na lavoura, a gente vai ter tecnologia retrofit para colocar naquele equipamento. Então, a gente costuma dizer que é uma empresa daltônica, a gente não está olhando cor. A PTx, ela não olha a cor, não olha a marca, ela olha o que o cliente precisa, o que o solo precisa, o que aquela planta precisa. E a gente vai fazer tecnologia para resolver esse problema. Eu vou embarcar numa máquina vermelha, amarela, verde. Pode embarcar onde você precisar. Tá? Esse é o nosso objetivo. E PTx, pessoal, que é a pronúncia correta dessa marca global, é precisão, tecnologia e X de multiplicação. Tá? Então, toda vez que vem alguém para mim e fala, Diego, por que você escolheu PTx para chamar a sua marca? É uma oportunidade que eu tenho de explicar que precisão, tecnologia é o que a gente precisa para multiplicar na lavoura. Tá? Então, é isso que significa a nossa marca e é isso que a gente quer trazer para o produtor. E o mais importante de tudo é que todas as marcas que a gente trouxe para dentro da PTx, em algum momento a gente extinguiu, aposentou algumas marcas. Tá? Tem algumas empresas que a gente comprou e a gente não usa mais a marca. Mas a gente deixou duas marcas muito fortes, que é a Precision Planting e a Trimble, e a PTx Trimble. Então, pessoal, todo o portfólio agrícola da Trimble está na PTx, como o PTx Trimble agora. E todas as tecnologias Precision Planting também estão dentro dessa empresa. E vou voltar aqui. E a gente quer que a PTx seja uma marca líder para vocês utilizarem na lavoura, independente do ciclo da sua cultura, da sua máquina,
do seu nível de experiência com tecnologia. Então, a gente quer realmente fazer uma marca líder para que vocês consigam escolher. Algumas empresas que a gente fundiu, né? Então, quando a gente olha a PTx Trimble hoje, não é só todo aquele portfólio que a Trimble sempre possuiu, mas também algumas outras empresas, né? A JCA é uma empresa que a ACO adquiriu de automação, né, de robótica. É uma empresa que, junto com o portfólio da Trimble, ela possibilitou a gente lançar um kit autônomo, por exemplo. A gente lançou agora na Farm Progress. E esse kit é um kit que eu instalo numa máquina, a gente chama de retrofit. E essa máquina ela não precisa mais de operador, né? Ela consegue fazer a operação de forma autônoma. A Miller foi uma empresa dentro da Precision Planting. Eu não tenho apenas aquele portfólio da Precision, mas eu também tenho ali Headsight, que era uma empresa muito forte em plataformas, tecnologia para colheita e por aí vai, tá? Então, o objetivo e a mensagem aqui de apresentar essa empresa é para um momento que a gente precisar entrar em mais detalhes em algum produto, seja da Precision, seja da Trimble, vocês já sabem de onde vem tudo isso, tá? E aí uma coisa muito importante, a gente não é porque é uma marca da ACO que a gente quer estar em máquinas ACO. A gente tem que estar nas marcas que vocês representam, que vocês trabalham. A gente precisa ter todos esses OEM, essa indústria e o cliente utilizando tecnologia não só naquelas marcas da GCO que eu mostrei, mas a gente tem que estar presente em todas as marcas hoje. E a gente tem tecnologia para isso. Tá? Eu queria reforçar que o intuito nunca foi ser uma marca exclusiva de maquinário ACO. A gente precisa das demais. E a gente está à disposição se vocês precisarem falar com a gente e precisarem de alguma coisa para outras marcas, tá bom? Bom, a Trimble, ela tem um portfólio muito grande ali trabalha muito bem receptores, modems de Wi-Fi, os monitores da Trimble, o sistema de direcionamento. A Trimble tem uma reputação muito grande em direcionamento automático, seja via RTK, o RTX, tá? Assim como a gente mencionou aqui ontem, a Trimble foi a primeira empresa a trazer o piloto automático, né, para a máquina agrícola. Então, a reputação a gente tem bastante e a gente vai continuar com todo esse portfólio. Módulo ISOBUS, se precisar fazer uma taxa variável de adubo, semente, calcário, se precisar de um sistema proprietário para fazer também corte de seção, taxa variável, tem um Field IQ. Weed Seeker 2, que é um sistema de pulverização seletiva. Cristiano apresentou muito bem aqui todo o conceito e basicamente, né, Cristiano, a tecnologia do Weed Seeker ela é um pouco diferente, mas aonde a gente quer chegar é no mesmo objetivo, que é sustentabilidade. A gente consegue trabalhar com uma dose cheia, né, a gente consegue trazer um melhor manejo para a lavoura. Nos primeiros anos, a gente se preocupa muito, quando a gente fala de pulverização seletiva, né, no retorno do investimento. Isso vem rápido, né? Mas quando a gente olha a médio e longo prazo, o que a gente busca também com isso é sustentabilidade. Né? E a gente tem esse dispositivo ali no nosso stand, recebemos bastante visita já. Se quiserem dar uma olhada, a gente vai continuar ali demonstrando, tá? Seria muito interessante receber vocês ali. Um pouquinho como é que fica essa instalação. Podem ver aqui ó, que a gente tem essa instalação em outras marcas. Então, é uma questão de absorver esse conceito. Eu acho que uma das missões da PTx e minha aqui no Rio Grande do Sul é ajudar, né, com os demais parceiros, a trazer a usabilidade dessa tecnologia para cá. A gente vê bastante já pulverização seletiva lá para cima, né, Goiás, Mato Grosso, Cerrado, isso é uma realidade. E a gente vai continuar o trabalho aqui no Rio Grande do Sul para se tornar uma coisa viável para o produtor, muitas vezes pequeno, médio produtor, mas muitas vezes esse produtor é o que mais precisa ter tecnologia, né? Porque ele tem que expandir dentro da mesma... Ele não expande, né? Ele precisa produzir mais na mesma área e otimizar insumo. Então, a nossa missão é fazer essa tecnologia ser mais forte aqui no Rio Grande do Sul, com certeza. É aquilo que eu comentei. Weed Seeker 2, que é o nome desse sistema de pulverização seletiva, é o melhor manejo, dose cheia, é melhor retorno financeiro e a gente trabalha dentro de todo aquele ciclo de ESG hoje em dia, a gente comenta bem, a gente tem que fazer jus a todo o nosso discurso. Precision Plant, pessoal, eu entendo aqui que a maioria de vocês deve conhecer já o portfólio da
Uma reforçada aqui numa tecnologia que a gente chama de Delta Force, tá? Que é esse pistão aqui, segundo aqui na imagem. E quem aqui já viu um plot da Precision Planting, de um plantio com Delta Force e sem Delta Force, sabe do que eu estou falando. Da diferença de emergência que a gente consegue, a qualidade do plantio que a gente consegue depois que a gente realmente coloca a pressão certa em cada linha, de acordo com o que cada ponto do solo precisa. Essa tecnologia ela faz isso, né? O solo está mais fofo, mais pressão. Ele está mais duro, mais pressão. Ele está mais fofo, alivia a linha. Aí eu tenho homogeneidade na emergência. É um baita resultado. Quem ainda não teve oportunidade, eu convido, quando tiver, a visitar um plot da Precision Planting plantado com Delta Force, V-Drive, V7. É um caminho sem volta. Tá bom? E aquilo que eu comentei, junto, Precision Planting, Trimble e tudo aquilo que eu já mostrei, a gente quer continuar sendo a maior agtech para a frota mista, né, do mercado. E não só por ter o título, mas realmente por conseguir agregar na produção e realmente garantir que a gente tem alimento aí para nossas gerações. Como já dizia o famoso Peter Drucker, né, pessoal? Melhor do que adivinhar o futuro é a gente criar o futuro. E aí o que a gente quer fazer com a PTx. Né? E tem uma outra citação muito famosa do Henry Ford, né, que se eu fosse perguntar que aquela pessoa precisaria para andar mais rápido, ele ia falar cavalos mais rápidos, né? E aí o Henry Ford fez o carro. Porque a gente que está na indústria e na comunidade acadêmica, a gente tem que dizer e ajudar o que a gente precisa. Porque muitas vezes não é uma tecnologia nova, mas é só um jeito diferente da gente pensar. Tá bom, pessoal? Vamos junto, forte abraço. Obrigado, Diego. Passo na sequência para a Gabriele. Eu peço para os colegas atenção ao tempo, porque é a nossa concorrência com o almoço. Então, vamos tentar manter o tempo. Bom dia a todos, né? Ou melhor, boa tarde. Bom, é um prazer, né, estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui representando a Case na parte de agricultura de precisão. E estar aqui também ao lado de colegas, né, de grandes profissionais aqui, de agricultura de precisão, colegas que trabalham no agro, que vivem no agro, né, então uma alegria enorme. Bom, falando aqui um pouquinho de tecnologia, né, a Case, ela já deixou de ser aquela empresa, né, aquela fábrica que faz ferro, né, máquina. Pelo contrário, é uma empresa de tecnologia, né, e muita tecnologia. Recentemente, a Case, né, CNH como um todo, adquiriu a Raven, que é uma empresa norte-americana, né, uma empresa de tecnologia, e fora, né, todas as soluções que a gente tem embarcada e também com parceiros. E aqui a gente, dentro do nosso ecossistema, né, a gente consegue atender nossos clientes, né, em todas as dores que eles têm, desde o planejamento, né, o preparo do solo, plantio, colheita. Então, todas as etapas, né, de produção, a Case consegue atender nossos clientes, né, com máquinas e tecnologia, né. O conceito da Case, né, esse ano, foi inteligência agronômica, né, porque são máquinas inteligentes que conectam, né, no campo, com soluções digitais e serviços conectados. E aí, falando um pouquinho dentro do nosso ecossistema, né, falando um pouquinho de soluções com inteligência artificial, né, a inteligência artificial está aí, né, já não é algo que é no futuro, a gente usa ela todo dia, às vezes sem perceber, né, entrando num aplicativo, no banco, né, com reconhecimento facial, numa plataforma que você precisa acessar e você coloca lá, por exemplo, faixa de pedestre, semáforo. Então, a gente está o tempo todo treinando a inteligência artificial, às vezes sem perceber. E falando, né, de uma solução que é puramente inteligência artificial, né, que é um grande parceiro nosso, que é o Save Farm, e é, inclusive, né, uma tecnologia brasileira e desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, né. O Save Farm, ele se aplica, né,
a economia de insumos, né? Identificação de plantas daninhas. E o que ele é? Ele é um sensor acoplado com câmeras que vai identificar plantas daninhas no campo. E como que isso funciona? Que é o aprendizado de máquina, né? E como eu vinha falando, a gente ensina a inteligência artificial o que é uma planta daninha e o que é uma cultura. E aí aqui a gente tem, por exemplo, né, 27 milhões de pixels analisados por segundo, 3,3 milhões de imagens analisadas por hora, 3 milhões de imagens armazenadas. Então, assim, a gente está no campo, ele está coletando informação. Então, cada vez mais, essa tecnologia ela vai se aperfeiçoando e conseguindo performar melhor no campo, né? E hoje a gente tem mais de 300 máquinas aí no campo instaladas com essa solução e consegue entregar aí economias, né, de 80% a 90% no campo. E aí, o que a gente trabalha com 4 modos de operação, né? Então, eu consigo identificar o verde sobre o marrom, é uma área que ainda não tem a cultura implementada, e aí o Save Farm consegue aí identificar as plantas daninhas com precisão e fazer a aplicação somente onde é necessário, a quantidade necessária. E aí, isso é fácil, né? Verde sobre marrom. O grande desafio, que é o verde sobre verde, a partir do aprendizado de máquina, né? E a Save Farm consegue identificar tanto por biomassa, quanto por morfologia, a cultura e a planta daninha. E aí, com isso, ele consegue aplicar somente onde é necessário. E um terceiro modo aqui de aplicação, que é o taxa mínima, taxa-alvo, ou seja, eu já tenho uma cultura que já está se fechando, né? Então, às vezes, eu tenho plantas daninhas por baixo da cultura e plantas daninhas acima da cultura. E, nesse caso, o que a gente faz? Então, a gente determina uma taxa mínima, que seria para plantas pequenas, né, que estão por baixo da cultura ali, que não conseguiriam ser identificadas com o sensor, e uma taxa-alvo para uma planta daninha maior. Então, eu vou ter 2 taxas, né, 2 doses, uma dose menor para uma planta daninha menor e uma dose maior para uma planta daninha maior. E, nesse caso aqui, eu também consigo ter economia, certo? E também, depois que a gente instala nos nossos pulverizadores, consegue fazer uma aplicação convencional também, porque eu tenho válvulas, né, PWM, que faz compensação de curva, compensação em velocidade, desligamento de linha. Então, funciona como um pulverizador com mais tecnologias também para aplicação aí de herbicidas, inseticidas, nematicidas, enfim. E aí, falando também, né, de mais uma solução que tem inteligência artificial, que é o nosso Field Explorer. O que é o Field Explorer? É uma plataforma que a gente consegue acessar com login e senha, né, pela internet mesmo, não preciso baixar um software, um programa, algo assim, que eu consigo fazer projetos, né? Então, a gente já tem as máquinas com tecnologia, com piloto, com desligamento de seção, desligamento de linha, e aí eu preciso de projetos para colocar dentro dessas máquinas e executar trabalhos, né, atividades com relação à agricultura de precisão. E aí, o Field Explorer, né, a gente divide em vários módulos, né? O primeiro módulo dele é o Process, que eu acho que é o grande diferencial. Por quê? Para fazer esses projetos, eu preciso fazer um voo com drone de imagem, né, que eu vou coletar várias imagens e eu preciso fazer o processamento dessas imagens. Geralmente, de uma forma convencional, eu uso um software que eu instalo no computador e eu faço o processamento. Isso é demorado, é pesado, porque são muitas fotos, enfim. E o Field Explorer ele faz isso totalmente em nuvem. Então, a gente coloca as imagens e faz o processamento delas sem sobrecarregar o computador, a máquina ali. É tudo feito em nuvem e de forma rápida, né? Então, é de forma paralela. Eu posso inserir vários projetos e processar. E aí eu consigo gerar um modelo digital de terreno, um modelo digital de superfície. E também eu tenho um plane,
que aí, a partir esse modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, eu consigo gerar linhas de plantio e tem inteligência artificial que ele vai me dar a melhor sugestão de plantio, de acordo com a declividade, né? E aí eu consigo ter opções de 180 ângulos, que eu já calculo aqui quantas manobras eu vou fazer no final. E aí eu consigo planejar qual que é o melhor sentido, né, de fazer o plantio de acordo com as condições da minha área, né, com a declividade da minha área e quantas manobras eu vou fazer no final. E aí eu consigo fazer linhas de terraço, por exemplo, eu insiro informações ali, né, qual que é o meu índice máximo, né, pluviométrico de chuva da região ali, um histórico de 10 a 20 anos, eu insiro a informação. Qual que é o meu tipo de solo? Qual que é a cultura que eu vou implementar? E, com base nesses dados, eu projeto minhas linhas de terraço. E aí entra também na parte de conservação do solo, da água, melhor planejamento da minha área. E linhas de pulverização. Muito usado em cana, na região de São Paulo, field control. Por quê? Muitos fornecedores, usinas, plantam sem piloto e precisam colher com piloto. E aí, a usina, a cana, né, fica ali por 5 anos. Né? E se eu não colho no piloto, acontece que é o amassamento da cultura, prejudica a produtividade. Enfim, e a restituição, a partir da imagem, né, da cultura já implementada, a inteligência artificial identifica as linhas e gera o projeto de colheita. E aí também análise, né, de relatório de paralelismo e relatório de falhas. Muito importante também falhas, porque a cultura vai estar ali por 5 anos, e se eu deixo no primeiro ano de plantio uma área falhada, isso vai se multiplicar para os próximos 5 anos, aí, que poderia estar sendo utilizada essa área, e aí fica falhada. Então, aqui eu consigo ter uma ação, fazer um replantio e aproveitar melhor essa área de cana. E aqui, para finalizar, que é o Field Monitor, que é a identificação de plantas daninhas. Então, a partir da imagem, ele vai conseguir identificar as plantas daninhas e gerar regiões de manejo. E para a cana, ainda consigo classificar. Né? Então, eu consigo classificar em mamona, trepadeira, folha estreita, folha larga, e fazer uma aplicação com um produto direcionado específico para aquela cultura. E aí eu consigo também utilizar tanto nos nossos drones, como a gente mostrou ontem na prática, né? No nosso drone de aplicação, como também no nosso pulverizador. Então, são soluções aí que vêm para complementar, né, todo o portfólio e solucionar as dores dos nossos clientes. Bom, é isso. Gostaria de agradecer. Qualquer dúvida, nós estamos no stand, né? E aí é uma honra poder receber vocês lá. Muito obrigado, Gabriele. Passo, então, a palavra para Maria Tereza, representando a New Holland. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Tereza. Eu sou especialista em agricultura de precisão na New Holland. É um prazer estar aqui, né? Esse grande evento que reúne o que há de melhor aí no nosso agro, universidades, sindicatos, cooperativas, empresas. E é um prazer estar aqui no Rio Grande, não me toca, esse grande polo aí de desenvolvimento de máquinas e tecnologias. Hoje eu vou falar aqui, né, da nossa responsabilidade na New Holland de levar a agricultura digital do pequeno ao grande produtor. Hoje nós contamos aí com uma grande oferta de máquinas agrícolas e tecnologia, com um compromisso aí, né, da humanidade, nosso compromisso de alimentar a humanidade, esse compromisso crescente aí de uma população de 8 bilhões de habitantes. E como é gratificante, né, a gente trabalhar nesse setor que mudou as rotas da humanidade, né? Então, foi falado ontem um pouquinho da história. 10 mil anos antes de Cristo, nós desenvolvemos a agricultura e o Homo sapiens passa de caçador-coletor nômade a trabalhar, viver em sociedade, né? Como a gente faz aqui hoje. Então, nós contamos com uma linha de colheitadeiras que leva a agricultura desde o pequeno ao grande produtor.
Na nossa menor colheitadeira ali, a máquina TC, com plataforma de 20 pés, nós temos telemetria, nós temos pilotos automáticos, em que nosso cliente consegue monitorar a saúde da máquina. Quem não gostaria, né, de saber com antecedência, antes de uma quebra importante, antes de uma falha na máquina, de saber que um filtro está obstruído, que uma temperatura de fluido está alta? E nós levamos ali o nosso portfólio desde uma plataforma de 20 pés até uma plataforma de mais de 50 pés, que hoje é a CR11, a maior colheitadeira de duplo rotor do mundo, né, que leva agricultura de precisão de ponta, inteligência artificial, com um sistema de câmeras e sensores que identifica a partir de tudo que entra ali, né, desde o sistema de alimentação, o sistema industrial, o sistema de deposição de palhada, identifica a melhor forma de entregar um grão limpo, alta produtividade, rendimento operacional. A nossa linha completa de tratores também conta com telemetria para levar informação para os nossos clientes, né, se a máquina está com algum problema, pilotos automáticos para ter um bom rendimento operacional no campo. Também temos uma linha completa de pulverizadores, que hoje contamos aí de pulverizadores de 30 litros a 4.500 litros, para levar para todos os produtores do mercado tecnologias aí em pulverização, colheita, em máquinas. E hoje os nossos drones, eles podem estar aí presentes tanto em clientes que são grandes produtores, como clientes de frutíferas, pecuária, para preparo de solo, né? A gente viu ali ontem que é possível a gente fazer um plantio de braquiária, podemos fazer a distribuição ali de ração para peixes, plantio de arroz, com aplicação de drone, né? Hoje a gente aprendeu aqui com o Laércio sobre as culturas de serviço, né? Então, o nosso drone vem também para contribuir com diversos nichos de mercado aí, né, produtores de diversas culturas. O nosso drone de pulverização New Holland, hoje contamos com 2 modelos, o P60 e o P150, o P60 de 30 litros, o P150 de 70 litros. Os nossos drones, os dois, né, são drones limpos ali, não tem muitas peças, não tem chicotes fora. Eles contam com baterias inteligentes que têm um rápido carregamento, com sistema de refrigeração que já possibilita retirar essa bateria do carregamento e colocar em operação. Traz segurança na operação, porque tem sensores ali de terreno, sensores de identificação de obstáculos. Então, obstáculos até 100 metros de distância, esse drone vai conseguir desviar. Ele faz uma vazão de 30 litros por minuto, uma faixa de até 10 metros. Podendo fazer a aplicação ali de sólidos e líquidos, né? Então, a gente fala que é um drone de aplicação. Segurança na operação. Aqui alguns diferenciais aqui do nosso drone. Ele tem um controle dedicado, ele está todo em português, o nosso controle ele é dublado e traduzido para português. O bico atomizador, que vai entregar uma boa aplicação em diversas culturas, é um bico que vai conseguir entregar gotas finas, médias, grossas. Esse bico com gotas finas, a gente consegue entrar no bacheiro ali de plantas arbóreas, temos bons resultados aí com isso. Um bico que tem uma haste flexível, então não é qualquer acidente que vai impossibilitar o trabalho desse drone, que vai parar esse drone. Sensores de radar e terreno, como eu falei. O tanque, né, a gente tem o tanque para abastecimento dos dois lados, o que traz ali para o operador, né, para a operação maior tempo operacional, porque o Badeco, na hora que ele vai abastecer, ele consegue, de qualquer lado, né, no final do dia, isso traz um rendimento ali. A nossa tampa também dos tanques, ela é de meia volta, então não perdemos muito tempo ali
abastecendo, fechando e abrindo para esse abastecimento. Facilidade na troca de dispersor de sólido e dispersor de líquido. Temos só 4 presilhas ali que prendem e qualquer pessoa consegue fazer com facilidade essa troca. A gente tem uma bateria, o nosso drone, nessa troca de bateria, ele não perde a comunicação com os satélites, então ele tem uma bateria própria ali de 2 minutos. Então isso é um grande benefício ali de se trabalhar com o drone da New Holland. Eu trouxe aqui alguns resultados de campo. Então, como eu falei, os nossos equipamentos são viáveis e versáteis, desde o pequeno ao grande produtor. Aqui a gente tem uma área muito plana de produção de grãos, em que conseguimos trabalhar em alta velocidade, 18 metros por segundo. Em um único voo de 13 minutos, fizemos a aplicação numa área de 9,2 hectares. O drone versátil, aplicando ali numa área em declive, ele tem esse sensor de terreno que vai conseguir fazer a leitura do solo, que vai desviar ali, vai manter a altura dele de operação, independente do desnível ali, do relevo. Para fazer a bordadura nessa área próxima a uma APP, um drone bem interessante para contribuir ali para o produtor, Aqui essa era uma área com diversos caimentos, então diversos declives. Para se colocar um pulverizador, estava gerando ali erosão, porque o pulverizador gerava o rastro. Como a área tem diversos caimentos, acabava com a chuva gerando erosão. O drone vem aqui para ser um complemento aqui do pulverizador autopropelido. Aqui numa área de melão, a gente teve ótimos resultados ali de cobertura em todo o bacheiro da planta do melão. Podemos fazer também com o drone, mapas de prescrição. Aqui a gente pode observar que a utilização da cauda, então aqui a gente gera economia de produtos fitossanitários. A gente tem uma baixa utilização ali enfim, podendo aplicar só nas regiões realmente necessárias do talhão. Aqui, copas de árvores. O eucalipto tem uma doença, de copa de árvore, que a gente consegue fazer um molhamento em alta vazão nessas árvores de eucalipto e diversas outras culturas arbóreas. E eu termino aqui a minha apresentação, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Na sequência, passo para o Ayrton Polon, representando a Roy Technology. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da Teodora, do professor Thelmo Amado, aos demais membros da comissão. Gostaria de agradecer também os nobres colegas Diego, que é o nosso responsável pela parte técnica de projetos, e o CEO da Roy América Latina, o senhor Arthur. A Roy é uma empresa relativamente nova no mercado latino-americano. A gente trabalha com componentes para agricultura de precisão, mais focado na parte de semeadura, ou a parte de plantio de grãos, mudas e adubação. Então, a gente está atuando aqui no Brasil, mas a empresa é uma empresa italiana, uma empresa fundada em 1965, que trabalha desde 1974 com motores elétricos focados em tecnologia brushless, motores sem escovas. Então, a gente tem, no ano passado, completado 50 anos, de know-how nessa tecnologia em motores elétricos, trazendo uma grande, vamos dizer assim, uma grande parte para a agricultura, que é a parte de confiabilidade. São motores altamente confiáveis e trazem muita segurança para os nossos clientes. A Roy Brasil está atuando no mercado latino-americano diretamente desde 2019, então está fazendo 6 anos agora que a gente está atuando no mercado latino-americano diretamente,
indiretamente através de distribuidores, já se houve comercialização a partir de 2017. Então, a gente está há 9 anos, aí, 8 anos com os nossos produtos no mercado brasileiro. Tá? Nesse mercado latino-americano, as aplicações onde são utilizados nossos motores, 90% e 93% é adubação e plantio de grãos, sementes graúdas, tá? Aí tem algum percentual um pouquinho maior ali em plantio de mudas, transplante de mudas e outras aplicações aí como hortaliças, enfim, outras culturas aí que a gente também utiliza as nossas soluções. Os canais de venda aí 90% aproximadamente são OEM, são fabricantes, montadoras, e praticamente 10% são distribuidores. Nossos motores aqui, eu estou trazendo aqui os modelos que a gente trabalha de motor elétrico. Hoje a gente tem a opção de distribuir esses motores elétricos às montadoras ou qualquer desenvolvedor de tecnologia que pode agregar os periféricos de controle, tá? Ou a gente oferece a solução completa para automatizar os equipamentos agrícolas. Os motores que a gente utiliza para automação na linha a linha, então envolvem esses 3 modelos conhecidos da família DMD2, tá? Então a gente consegue acionar qualquer dosador do mercado hoje, seja ele pneumático ou mecânico. Então você tendo uma semeadora em boa qualidade, o produtor não precisa comprar uma máquina nova ou comprar um dosador novo para colocar a tecnologia. A gente consegue agregar tecnologia mesmo na máquina que o produtor já tenha, tá? A linha de motores DMD0 é um motor um pouco mais robusto que a gente utiliza nas seções de fertilizante e seções de semente também, tem essa possibilidade. Então a Roy é uma empresa pioneira na questão de motor com tecnologia brushless e tecnologia integrada. Então a gente tem o drive de controle integrado no motor com proteção IP, o que traz confiabilidade e segurança. Né? E trazendo para o mercado agora um motor mais recente, que é esse de baixo aqui, da família DMD4X, que são motores com um torque ainda maior, capazes de substituir motores hidráulicos em aplicações que exigem um pouco mais de torque ou maior potência. A gente tem as formas de controle aí, o sistema Extend, que é um sistema mais conhecido e que a gente vende muito bem, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. É um sistema controlado via aplicativo de celular, onde a gente pode controlar semente e adubo em conjunto, ou só semente, ou só adubo, de forma com conexão Wi-Fi, né? Então, a gente tem um módulo de comunicação que faz essa interação entre o aplicativo num smartphone ou num tablet, diretamente no motor de forma eficiente, rápida e precisa. Tá? Então, a gente consegue entregar soluções dentro da agricultura de precisão que cumprem os 2 principais requisitos em termos de aplicação de máquina, que é acurácia e precisão. Outra solução que a gente tem disponível é o PCS200, que é um software para aplicação em telas dedicadas, displays dedicados. Então, a gente tem displays simples, que são as funções manuais, para quem não quer fazer um investimento tão alto, e outro display com todas as funções automáticas, já agregando compensação de curva, desligamento linha a linha de semente, seção de adubo, e também taxa variável. Temos a opção também dentro do PCS 200 Isobus, tá? Então, quem já tem a tecnologia embarcada no trator, a gente disponibiliza também a solução de motor elétrico compatível com a solução Isobus, comunicação Isobus. Tá? Então, aproveitando essa tecnologia que o produtor já tem lá, um sistema que ele já conhece, uma tela que ele já domina, então facilita de certa forma para o operador, que ele não precisa dominar 2 telas, né? Então tem essa possibilidade também em se tratando de controlar o sistema. Temos uma aplicação dedicada para plantio de parcelas, então a gente tem uma solução que a gente disponibiliza para empresas de pesquisa e melhoramento genético, onde possibilita implementar um mapa onde
O campo de pesquisa já vem pré-setado do sistema da empresa, ela consegue inserir esse mapa na tela, a tela vai ler essas informações, e a partir de um clique onde inicia o talhão ou o campo de parcelas, o sistema consegue fazer tudo automatizado, parcela, tamanho de parcela, tamanho de corredor, alinhamento, taxa variável parcela a parcela, tanto de semente quanto de fertilizante, variando populações em meia e meia máquina. Então, uma máquina de 8 linhas, eu posso trabalhar com populações diferentes, 4 e 4 linhas, como se fossem 2 máquinas separadas. Tem a opção do PCS-FS, que é um sistema desenvolvido para máquinas de inverno ou plantio de sementes miúdas, trigo, cevada, arroz. Tá? Então, é um sistema que pode trabalhar tanto a parte de fertilizante ou fertilizante e semente em taxa variável, desligamento automático de seções. Tá? Aí o tamanho da seção, o quanto que o produtor quer investir, ou quanto que a montadora ou a OEM delimita dentro do seu projeto como que vai ser essa aplicação, a gente consegue fazer diversas configurações. A opção PCS 150 é a versão do sistema com os motores elétricos para controle de plantio de mudas, né? Então a gente consegue atuar aí no acionamento de elementos mecânicos dosadores de mudas, né? Aumentando a eficiência significativamente, aumentando o rendimento operacional. A gente tem relatos aí de clientes utilizando esse sistema aí, que o rendimento operacional aumentou em 60%. Então, o pessoal está muito contente. E nessa aplicação aqui, os motores que estão atuando aqui já passam de 20 mil horas de trabalho. Então, é um sistema altamente durável e confiável também. E aí, né, do que a gente está trazendo para o mercado, vai estar disponível aí logo para ser comercializado o sistema Vision 4. Tá? É um sistema automatizado aí que envolve a questão de machine learning, inteligência artificial. Nessa solução específica hoje que está sendo direcionada para a questão de hortaliças, o sistema consegue ler através de câmeras como que está sendo a singulação, por exemplo, no disco da semente, e ele consegue fazer ajustes automáticos para que não tenha falhas e nem duplas em condições instantâneas. Então, esse é um equipamento que vai estar disponível no mercado aí, que integra essas soluções de inteligência artificial e machine learning, e dentro desse produto saíram outras variáveis aí para outras aplicações, com outros equipamentos também que estão sendo trabalhados e serão disponibilizados muito em breve aí também para o mercado mundial. Então, hoje a gente queria trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a empresa, sobre os produtos. Por Erroy não ser uma empresa tão conhecida ainda no mercado, então é importante trazer esses conceitos para vocês aqui. A gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Também estamos com o stand ali em cima na praça de alimentação ali. Qualquer dúvida, estamos sempre às ordens. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, agradeço muito aos painelistas. E aqui eu acho que a gente teve um grande exemplo do que o Antônio falava do agro além da porteira. A quantidade de tecnologia embarcada nas máquinas que todas as empresas trouxeram aqui é incrível. E eu, para finalizar, pessoal, só queria reforçar o convite que o Steve fez ontem para o nosso Congresso Brasileiro, junto com o Congresso Internacional de Agricultura de Precisão, que vai acontecer ano que vem em Porto Alegre. Mais do que reforçar o convite, pessoal, eu quero convocar todos vocês, porque nós vamos ter uma oportunidade ano que vem de mostrar para o mundo esse Brasil que nós temos aqui. O Congresso Internacional, pessoal, de Agricultura de Precisão, vai ser a 17ª edição desse congresso. As 16 edições anteriores aconteceram na América do Norte, 15 delas nos Estados Unidos e uma no Canadá. A primeira vez que esse evento vai sair da América do Norte vai ser em julho do ano que vem, em Porto Alegre. Tá? Vai ser no Centro de Eventos da PUC, que é o maior centro de eventos que nós temos em Porto Alegre. E nós temos que, se tem gente que fala mal do Brasil, nós temos que mostrar para o mundo o melhor que nós temos.